Olá! Hoje o Momento Pentágono de Educação vai falar sobre o bullying. Esse assunto polêmico que tem aparecido cada vez mais na mídia e tem despertado a atenção e preocupação de pais e educadores. Você identifica por um apelido, por uma gozação ou isolamento. Às vezes o aluno isolado, ele está sofrendo bullying, mas ele não conta pra gente. Então são sinais que os alunos dão. Porque o bullying mesmo, ele tem três aspectos. Primeiro, envolve o sofrimento de alguém. Você tem um aluno que está em sofrimento, ele não está brincando. Quem faz o bullying está brincando, mas ele não está brincando. Segundo, é repetitivo. É repetitivo uma vez, duas vezes, então ele tem a duração. E terceiro, ele tem sempre um agressor e você tem o grupo de espectador que está assistindo, que é quem alimenta o bullying mesmo. Mas nem toda brincadeira é bullying, ao contrário. Para ser bullying mesmo, precisa ter essas características de envolver sofrimento, ser repetitivo e envolver a humilhação mesmo. O bullying não é característico da escola, ele é visto em todos os segmentos, na família, no trabalho, na escola, sempre que se consiga estabelecer uma relação de poder em que vai existir alguém que abusa desse poder com uma pessoa que não consegue se defender. Baixa autoestima, sensação de impotência, de indefesa, o medo de se expor, o medo de falar e ser sempre destacado como algo negativo. Prejudica a vida da pessoa como um todo. A tendência dos meninos é o bullying agressivo, é chamado bullying direto. Empurra, dá rasteira, dá soco. As meninas fazem um bullying chamado indireto, que é a fofoca, falar mal, excluir, convida todo mundo para ir para casa, menos aquela ali. Então é um bullying velado, é chamado bullying direto, mas tem bullying também. Diria que empata, viu? Menino e menina, e ambos causam sofrimento nas vítimas, né? Para combater o bullying, você tem que... Algumas ações de bullying, eu acho que é repressão mesmo, tá? Conversar com o aluno, ele tem que entender que aquilo não faz mesmo, chamar a família, porque foi muito trabalhado, ele sabe que ele está errado, né? Então, você tem uma ação que ela é mais direta mesmo, reprimir, não deixa, não pode mais acontecer isso. Mas você tem uma ação muito interessante, que é você fazer a reparação. Há pouco tempo eu tive esse episódio na escola. A reparação, assim, quem fez o bullying, tudo bem, vai pedir desculpa, tal, mas ela tem que fazer, dar trabalho, alguma coisa para ela fazer, público, para a forma de diminuir o sofrimento do outro. Nós pedimos para uma aluna de 13 anos, ela fez um PowerPoint falando sobre o que era o bullying. Ela fez uma pesquisa sobre o bullying, ela até achou no YouTube um videozinho, passou para a classe. E era uma menina que ela pedir desculpa em público era um ganho para todo mundo, porque ela era a mais popular, então foi muito importante para ela. Ela falou para mim, quando ela terminou, assim, eu aprendi que eu fazia bullying. Ela falou para mim assim, mas eu também sofri bullying na vida. Eu falei, ótimo. Então ela deu um depoimento muito legal. Valeu muito mais a aula que ela deu do que se eu tivesse conversado com os alunos. Então isso a gente chama reparação. Ela teve que, em público, explicar por que ela foi errada, por que ela não devia ter feito, e ela acabou dando uma aula sobre o bullying para os colegas, foi muito legal, né? Então, eu acho que você tem isso, tem a repressão, tem a conversa, mas você tem essas ações de reparação que são muito positivas. Tem sempre três elementos. Você tem o agressor, que é o bully, é quem começa. Você tem a chamada vítima, que é quem está sofrendo. Mas quem alimenta aí são os espectadores, são as testemunhas que ficam assistindo, não fazem nada, dão risada, alimentam o bullying. Se não tivesse esse terceiro elemento, que é o espectador, a testemunha, talvez o bullying morresse por si mesmo. É porque tem várias pessoas que ficam achando graça, que alimentam o bullying, e aí a vítima se sente mais enfraquecida, porque tem mais gente contra ela, e o agressor se sente mais fortalecido, porque daí que ele quer aparecer mais, né? E o trabalho nas escolas é muito para fazer
com que esse espectador tenha consciência do que ele está fazendo e mude a postura. Mude a postura. Às vezes é muito melhor quando eles mesmos, entre eles, combatem o nascimento do bullying do que quando chega na coordenação. Para identificar se ele é uma vítima, assim, as dicas são de que os pais precisam estar atentos. Se o filho começa a não querer vir muito para a escola, se começa a ter muita dor de cabeça, tá sempre com, tô doente, não quero ir, é porque tá acontecendo alguma coisa com ele. E o próprio perfil, né? Assim, os adolescentes, quando eles são muito retraídos, quando eles são muito tímidos, muito quietos, não que eles vão ser, mas eles são possíveis vítimas, porque é uma ideia de que eles talvez não consigam se defender. O diálogo com as famílias abre a possibilidade de parceria com os pais. Assim, eles podem instruir melhor os filhos, mostrando a importância de se cumprir regras e de respeitar os colegas, evitando a prática de ações desrespeitosas.